Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esse é o campeonato de ações do primeiro trimestre de 2020. São 16 ações de empresas e apenas uma vencedora. Essa é a taça Truques de Contador. Aqui no chaveamento vocês já podem ver todas as empresas que já passaram para as quartas de finais. E hoje nós teremos aqui um duelo de gigantes do saneamento da Bolsa de Valores brasileira. Sabesp contra Sanepar. É a quinta rodada das oitavas de final. Vamos começar aqui, como sempre, com um breve relato sobre cada empresa. A Sabesp, negociada na B3 sob o código SBSP3, é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de 363 municípios do estado de São Paulo. Em número de clientes, pode ser considerada como uma das maiores empresas de saneamento do mundo. São 27,7 milhões de pessoas atendidas, quase 2 vezes a população da Bélgica. Um breve relato também aqui sobre a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, negociado na B3 sobre os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11, é sediada em Curitiba, no Paraná. É uma das sociedades econômicas mistas de capital aberto e controlada pelo Estado do Paraná. A companhia é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e a Porto União, em Santa Catarina, além de 299 localidades de menor porte. A Sanepar disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulações utilizadas para a distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede controladora de esgoto. Na área de resíduos sólidos, a empresa opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte, atendendo um total de 7 municípios. O formato você já conhece, são 5 grupos de indicadores, entre eles eficiência, rentabilidade, valuation, crescimento e endividamento. Vamos começar a falar aqui então pela eficiência, a margem bruta, que é o primeiro dos indicadores. A gente vai ver basicamente o quanto a empresa ganha com as vendas. Temos 61,18% da Sanepar contra 43,67% da Sabesp. A margem EBITDA, que serve para comparar a lucratividade operacional da empresa, temos 41,98% da Sanepar contra 40,92% da Sabesp. Já na margem EBIT, que compara a lucratividade operacional do mesmo segmento e avalia o crescimento da eficiência produtiva, temos 34,87% da Sanepar contra 30,71% da Sabesp. A margem líquida, que indica o quanto das vendas efetivamente vira lucro já depois de todos os impostos, temos 22,97% da Sanepar contra 11,36% da Sabesp. Total do quesito eficiência, 1-0 para a Sanepar. Falar agora da rentabilidade, começando aqui pelo ROI, que mede a capacidade de uma empresa agregar valor a seus próprios recursos e o dinheiro dos investidores. Temos 17,40% da Sanepar contra 9,83% da Sabesp. Agora o ROA, que é a capacidade da empresa gerar lucros através dos seus ativos, 8,90 contra 4,39. Então aqui a Sanepar também está na frente. Falar agora do ROIC, que mede o dinheiro que a empresa é capaz de gerar através do capital investido, inclusive os aportes por meio de dívidas. Temos 13,22 da Sanepar contra 13,86 da Sabesp. E o giro dos ativos, que mede como a empresa está usando os seus ativos, todos os bens, os investimentos, para produzir riqueza através das vendas. 0,39 contra 0,39. As duas têm o mesmo
número do giro de ativos. Mas no total do quesito rentabilidade, mais um ponto para a Sanepar. Vamos falar agora de valuation, começando aqui pelo dividend yield, que é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos nos últimos 12 meses com o preço atual das suas ações. A Sanepar está com 3,60 contra 2,50 da Sabesp. O PL, que mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, e se a empresa gerasse todos os anos o mesmo lucro e distribuísse 100% do valor, mostra em quantos anos o investidor recuperaria o seu capital através dos dividendos. Então a gente tem 8,30 da Sanepar contra 18,23 da Sabesp. Agora o EV/EBITDA, que indica em quanto tempo levaria para comprar todos os ativos da empresa somente com o resultado operacional. Em outras palavras, seria em quanto tempo o investidor recuperaria o seu capital investido através do lucro operacional. Temos 5,84 da Sanepar contra 6,71 da Sabesp. Em tese, quanto menor, mais barato. Agora, o P sobre VP. Esse também é um dos indicadores muito procurado pelos investidores. Ele facilita comparar o preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial por ação. Em tese, quanto menor, mais barato. Por outro lado, quanto maior estiver, significa que as expectativas dos investidores são maiores. A gente tem 1,44 da Sanepar contra 1,79 da Sabesp. E o P sobre SR, que é o preço do mercado da ação dividido pela receita líquida por ação. Significa o quanto da empresa está custando em relação às vendas ou à receita. É 1,91 da Sanepar contra 2,07 da Sabesp. Mais um ponto aqui para a Sanepar no quesito valuation. Vamos ver agora o crescimento, os CAGRs de crescimento. O CAGR significa a taxa de crescimento anual composta, o quanto elas cresceram nos últimos 5 anos, tanto de receita quanto de lucros. A gente tem que a Sabesp cresceu 9,91% ao ano as suas receitas nos últimos 5 anos, contra a Sanepar, os 12,53% ao ano nos últimos 5 anos. Isso é o CAGR de receitas. Contrapartida na parte de lucros, a taxa de crescimento do lucro anual composta, temos 30,11% ao ano da Sabesp, contra 20,70% ao ano da Sanepar. No quesito crescimento, as empresas ficaram empatadas. E por fim, agora a gente vai falar de endividamento. Vou começar aqui pela dívida líquida sobre PL, que serve para analisar o quanto do patrimônio líquido da empresa equivale à sua dívida líquida. É importante que esse indicador esteja abaixo de 1, de preferência menor do que 0,5. Acima desses patamares, o endividamento começa a pesar sobre as operações da empresa. A gente tem 0,41 da Sanepar contra 0,58 da Sabesp. Dívida líquida por EBIT indica quanto tempo levaria para pagar a dívida líquida da empresa, considerando só o resultado operacional atual. Então, aqui a gente tem 1,57 da Sanepar contra 2,19 da Sabesp. Os passivos sobre ativos é um cálculo para saber a relação entre as obrigações e os ativos da empresa. Quanto menor o indicador, melhor. Se for menor do que 1, significa que a empresa possui mais bens e direitos do que dívidas. E se for maior do que 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. A gente tem 0,49 da Sanepar contra 0,55 da Sabesp. E a liquidez corrente, que é a
capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Basicamente, é quantas vezes a empresa consegue pagar a sua dívida de curto prazo. A gente tem aqui 1,30 da Sanepar contra 0,74 da Sabesp. Então, quesito endividamento, a Sanepar, mais uma vez, está na frente. A gente já consegue ver aqui, então, no nosso quadro de resumo, que foi por quase unanimidade, com exceção do quesito crescimento, que as empresas ficaram empatadas. Tivemos o resultado de 5-1 para a Sanepar. Ela vai passar de fase, a gente já tem aqui o quadro das quartas de final quase 100% preenchido. A Sanepar enfrenta a Localiza nas quartas de finais, mas não perca na próxima rodada um duelo dessas duas empresas maravilhosas do setor de petróleo, Petrobras contra PetroRio. Não perca, isso é na sexta rodada das oitavas de final. Te vejo lá, um abraço. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E se você quer ver alguma empresa que não está aqui nesse campeonato, deixa pra gente aqui nos comentários ou vai lá na nossa página do Instagram e comenta qual a empresa que você mais quer ver nessas competições, beleza? Então eu fico por aqui, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e um grande abraço.